Boa noite, meus amigos. A paz de Cristo a todos. Hoje, dia 21 de julho, vamos comemorar porque já tem uma semana que estamos lendo a Bíblia todos os dias. Já tem algumas pessoas me acompanhando, não são muitas, mas Deus vai fazer a obra. Se uma pessoa ver, se o Espírito Santo tocar em uma pessoa, já temos a vitória, já temos motivo para agradecer. Então, você que está vendo, compartilhe esse vídeo, curte, comenta, que vai ajudar a fazer alcançar mais pessoas. Amém, meus irmãos? Vamos ler hoje o livro de 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, que fala dos dons espirituais e aqui fala do dom de línguas na igreja. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Por isso, que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto, o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras à minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. E está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem indultos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e alguns indulto ou infiel entrar,
de todos é convencido, de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então, meus irmãos, vamos ler até aqui, até o versículo 25. Acho que aqui vai até o versículo 40, e amanhã a gente termina de ler esses versículos. E o que eu vou comentar aqui é bem simples, que a nossa língua, que a nossa boca, ela tem que profetizar coisas boas, porque o que sai da nossa boca muitas vezes acontece. Então, o que eu falar para um irmão ou para mim mesmo tem que ser coisas boas. Eu tenho que abençoar as pessoas, não maldizer as pessoas, porque a palavra ela tem poder. E ontem nós falamos do amor, que o amor é o fundamento de tudo. O principal elemento da vida, o principal sentimento da vida é o amor. Então, temos que usar desse elemento, temos que usar desse dom, dessa palavra, o amor, para bendizer as pessoas, para abençoar as pessoas, abençoar os nossos dias. Quando a gente acordar e for orar, já agradecer pelo dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Quando for dormir, já agradecer pela noite abençoada que o Senhor vai nos dar, porque assim estamos abençoando os nossos dias, abençoar nosso local de trabalho, abençoar nossos colegas de trabalho, para que tudo ocorra bem. Porque com certeza, meus irmãos, eu acho que todos já passamos por isso, todos temos essa experiência de quando uma coisa dá errado, a gente começa a reclamar e tudo começa a dar mais errado ainda. Vira uma bola de neve, se a gente está atrasado, xinga e reclama, o ônibus vai atrasar, o carro vai passar, vai molhar a gente, tudo vai dar problema. O Uber que a gente pedir vai cancelar, vai estar caríssimo. Então, meus irmãos, essa é a experiência, essa é a palavra de hoje. Todos nós devemos nos bendizer o tempo inteiro. Sei que é muito difícil, porque é difícil para mim, é difícil para você, é difícil para todo mundo. Tá bem, de bem com a vida o tempo inteiro, feliz o tempo inteiro. Temos sim nossos momentos de murmuração, de reclamação, mas que tenhamos essa cultura de tentar não reclamar. A gente está reclamando, vê que o dia está ruim, alguma situação está ruim, opa, estou reclamando, Senhor me perdoa, vamos mudar essa mentalidade, vamos nos corrigir automaticamente, que instantaneamente a nossa energia já muda e as coisas começam a dar certo. Eu tenho fé e tenho certeza disso que eu estou falando, porque eu também costumava e costumo ainda murmurar, mas hoje eu tô exercitando essa prática de quando começa a murmurar, a reclamar, opa, vamos parar. Se já tá ruim, vai piorar, então vamos mentalizar coisas boas para que melhore o nosso dia, melhore o nosso trabalho, que melhore o ambiente em que a gente passar. Amém, meus irmãos? Fica essa reflexão para a gente nesse dia. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, te agradecemos pelo dia, pelos livramentos, por tudo que não vimos que o Senhor nos livrou. Te agradecemos, Senhor, por cada pessoa que passou durante esse dia em nossas vidas, porque não foi por acaso. Senhor, te agradecemos pelo alimento, pelo pão de cada dia. Senhor, te agradecemos pela nossa família, nossa saúde, nossos empregos, nossos amigos, nossa família, meu Deus. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, por aquilo que fizemos que não glorificou o nome de Jesus, que o Senhor venha perdoar e que a gente verdadeiramente venhamos nos arrepender
daquilo que não é de ti, meu Deus, e que a cada dia possa se afastar de nós coisas ruins, coisas que não edificam, meu Deus. Senhor, e te pedimos, Senhor, ser conosco durante o restante dessa noite. Hoje é o primeiro dia da semana, ao menos de trabalho, mas que o Senhor possa nos abençoar, que possa ser, meu Deus, a melhor semana das nossas vidas, Jesus. Em nome de Jesus. Opera maravilhas nessa semana, Jesus. Vá na frente em tudo que nos propomos a fazer, tudo que nos propusermos a fazer. Opera, vai na frente, agindo, operando grandes milagres em nossas vidas, meu Deus. Clamamos assim, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor, a todos uma boa noite e até amanhã.